Beleza, vou te ajudar a reescrever essa história do seu jeito, focando no drama familiar e usando uma linguagem mais direta, como se a gente estivesse batendo um papo. Estava sentada num banco de madeira do lado de fora do hospital da Universidade Vanderbilt, com as mãos tão apertadas que meus dedos estavam brancos que nem algodão. O ar da primavera estava cheiroso por causa das flores, e o sol batia bonito nas janelas do hospital. Mas nada disso me alegrava. Meu marido, Adriano Castanheira, estava lá dentro, na UTI, lutando para viver contra uma doença que a gente nem imaginava que existia. As pessoas passavam, conversando baixinho sobre coisas normais, e por um segundo eu queria ser uma delas, só mais uma mulher aproveitando a tarde, rindo sobre onde ia jantar ou o que ia plantar no jardim, mas eu não era mais essa mulher. Meu mundo tinha virado um quarto de hospital e o bip chato das máquinas. O Adriano era daqueles caras que não paravam nunca. Trabalhava 12 horas por dia fazendo móveis sob medida e ainda chegava em casa com pique para fazer o jantar e perguntar como tinha sido meu dia. Ele tinha um jeito de sorrir que fazia a gente acreditar que tudo ia dar certo, mesmo quando a vida estava pesada. Era meu porto seguro, meu chão firme, e agora ver ele sumindo aos poucos me dava a impressão de estar pisando em areia movediça. 6 meses atrás, a gente achava que tinha a vida inteira pela frente. Falava de viagens que a gente não podia pagar, de uma casa maior para os filhos que a gente sonhava em ter, quem sabe até um cachorro. Aí, um dia, o Adriano chegou em casa pálido e acabado, dizendo que era só cansaço do trabalho. Mas o cansaço não passava, foi ficando mais forte, e começaram a aparecer manchas roxas sem motivo e ele tinha falta de ar de noite. O médico falou um nome complicado, anemia plástica autoimune. O corpo dele estava destruindo a própria medula óssea, que era onde se fabricava o sangue. Sem um transplante de medula, não tinha muita esperança. Tentei ser forte na frente dele, segurando a mão e falando, a gente vai superar isso. Mas toda noite, eu chorava escondido no banheiro, abafando o choro com uma toalha. Porque eu sabia de uma coisa que o Adriano não sabia, ele não tinha família. Ele cresceu em orfanato, nunca conheceu os pais, nem sabia se tinha irmãos, e sem parentes próximos, a chance de achar um doador compatível era quase zero. A gente se inscreveu no Cadastro Nacional, mas os médicos foram sinceros, a espera podia levar meses, até anos, e o Adriano não tinha esse tempo todo. Mais cedo, naquele dia, o médico dele me chamou de lado e falou umas palavras que me derrubaram, Fátima, as opções estão acabando. Se a gente não achar um doador logo, ele não terminou a frase. Nem precisava. Eu sabia o que ele queria dizer. Eu fiquei ali sentada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, me sentindo completamente inútil. Eu era enfermeira. Passava a vida ajudando os outros a se curarem, mas não conseguia curar o homem que eu mais amava. Fiquei pensando na vida que a gente tinha construído junto, nossa casinha de madeira na beira de Nashville, a cadeira de balanço que ele fez para mim no nosso primeiro aniversário, o bilhete que ele escreveu uma vez e que ainda está pendurado na porta da cozinha, você é meu para sempre. A ideia de perder ele era insuportável, e mesmo assim, lá no fundo, uma voz me dizia que eu tinha que me preparar para isso. Me odiei por pensar nisso, mas a dor já tinha começado a apertar meu coração. Aí, como se o mundo não fosse cruel o bastante, eu ouvi uma conversa que mudaria tudo. Eu conheci o Adriano numa noite em que a vida parecia leve e normal. Muito antes de hospitais e prontuários médicos virarem a nossa rotina, eu tinha acabado de fazer a prova final da faculdade de enfermagem, exausta, mas livre, e minhas amigas me arrastaram para um cafezinho no centro de Nashville. Não era nada chique, só um prédio velho de tijolos com chão de madeira e cheiro de café torrado que gruda em tudo. Lembro dele entrando como se fosse ontem. Ele estava carregando um saco de papel com ferramentas da loja de ferragens, a calça jeans suja de poeira do trabalho, e tinha uma calma nele, uma confiança discreta que chamava a atenção. Ele sorriu timidamente quando nossos olhos se encontraram e perguntou se o lugar na minha frente estava vago. A gente conversou por 2 horas naquela noite sobre tudo e nada, como ele adorava fazer móveis, como eu queria trabalhar com crianças, como nós dois detestamos azeitonas, mas amávamos torta de pêssego. Quando ele ria, de verdade, os olhos dele se enrolavam nos cantos e alguma coisa dentro de mim simplesmente soube. Desde aquela noite, Adriano virou presença constante na minha vida. Aparecia com coisinhas, um pote de mel de beira de estrada, um buquê de flores do campo amarrado com papel de açougueiro, um livro novo porque lembrava que eu tinha dito que queria ler. Ele tinha um jeito de fazer o dia a dia parecer mágico.
2 anos depois, estávamos debaixo de um carvalho velho, trocando votos na frente da família e dos amigos. Eu usava os brincos de pérola da minha mãe, e Adriano chorou sem vergonha quando me viu entrando. Ele nunca foi de esconder o que sentia, não. Acreditava em amar sem medo, sem economizar. A gente se mudou para uma casinha de madeira no fim da cidade, precisando de reforma, que o Adriano jurou que dava conta sozinho. E deu mesmo. Passava os fins de semana lixando o chão, montando prateleiras, e até fiz uma cadeira de balanço para mim, de presente de aniversário de casamento. Aquela cadeira ainda tá lá na varanda, testemunha silenciosa de tantas noites que a gente passou balançando juntinho, vendo os vagalumes dançarem no crepúsculo do Tennessee. A vida era boa, mesmo sem ser perfeita. Só faltava uma coisa: filhos. A gente começou a tentar logo depois do casamento, achando que ia ser fácil, como parecia ser para todo mundo, mas mês após mês, nada mudava. Os médicos disseram que meu corpo não estava cooperando, que eu talvez nunca conseguisse engravidar naturalmente. A gente tentou de tudo: tratamento, injeção de hormônio, consulta que não acabava mais e, por fim, fertilização in vitro. A primeira tentativa falhou. A segunda também. A cada teste negativo, eu me sentia mais quebrada, como se meu corpo tivesse me traído a mim e a ele. Mas o Adriano, ele nunca me culpou, nem por um segundo. Me abraçava naquelas noites que eu chorava até a cabeça doer, e sussurrava: Fátima, isso não muda nada do quanto eu te amo. Ele até sugeriu adoção, falando com entusiasmo de quantas crianças precisavam de um lar, que a gente ainda podia ter uma família. Eu queria ficar feliz com essa ideia. Juro que queria. Mas uma parte de mim ainda sonhava em ver uma criança com os olhos azuis dele, e aquele sorriso torto que ele fazia quando segurava o riso. Um dia, depois de mais um ciclo que não deu certo, eu desabei nos braços dele, pedindo desculpas em meio às lágrimas, dizendo: Você merece uma mulher que possa te dar uma família. Ele levantou meu rosto com cuidado, para eu olhar nos olhos dele, e disse: Fátima, eu não casei com você para ter filhos. Eu casei com você por você. Você é a minha família. Esse era o Adriano, firme, gentil e generoso. Podia ter ficado bravo, ressentido, até distante, mas, em vez disso, escolheu o amor todas as vezes. Olhando para trás agora, vejo como essas dificuldades nos prepararam para o que estava por vir, as noites em que nos abraçamos na decepção, os sonhos que fizemos juntos, tudo isso virou o mapa para sobreviver à tempestade que estava para cair. Porque quando o Adriano adoeceu, o mundo como a gente conhecia desabou. E mesmo ali, fraco e pálido, ele ainda tentava ser o forte. Fazia piada da comida do hospital, me zoava por me preocupar demais e dizia que a gente ia superar essa, como tinha superado tudo antes, mas lá no fundo, eu sabia que era diferente. Era vida ou morte. E eu não estava pronta para imaginar uma vida sem ele. Começou tão de mansinho que a gente nem notou. Adriano começou a chegar mais cedo da oficina, e disfarçava o cansaço com um sorriso: Só tô cansado. Dia puxado, só isso. Mas o cansaço não ia embora, foi ficando mais pesado, como se alguma coisa invisível estivesse puxando ele para baixo a cada dia. Aí vieram os hematomas, pequenos no começo, como se tivesse batido em alguma coisa, mas logo começaram a aparecer do nada, manchas roxas brotando nos braços e nas pernas. Uma noite, acordei com ele tentando respirar, agarrado no peito como se não conseguisse puxar o ar. Como enfermeira, eu sabia que tinha coisa errada. Implorei para ele ir ao médico, e quando finalmente concordou, achei que ia ser alguma coisa simples, falta de vitamina, talvez estresse. Em vez disso, fomos encaminhados para um especialista em sangue que pediu todos os exames possíveis. Nunca vou esquecer a hora que saiu o resultado. O médico nos chamou para sentar, com uma cara séria demais, e falou com cuidado: Adriano, você tem anemia plástica. É uma doença rara e, no seu caso, é grave. Sua medula óssea está parando de funcionar. Senti como se tivessem tirado o chão debaixo dos meus pés. Adriano só assentiu, calmo como sempre, e perguntou: O que a gente faz? A resposta era simples e impossível ao mesmo tempo: você precisa de um transplante de medula óssea. Sem isso, seu corpo não consegue produzir células sanguíneas, mas precisa de um doador compatível, idealmente um irmão ou parente próximo. Lembro de ter olhado pro Adriano, rezando em silêncio para ele dizer que tinha alguém, mas eu já sabia que não. Adriano tinha crescido em lares adotivos, pulando de casa em casa, sem nunca conhecer os pais nem os irmãos. Não tinha família para quem recorrer,
ninguém para chamar. A gente se inscreveu no Cadastro Nacional de Doadores na hora, mas os médicos foram honestos. Podia demorar meses, talvez mais, para encontrar um estranho compatível, e o Adriano não tinha todo esse tempo. A doença avançava rápido, ele ficou pálido, as mãos fortes tremendo quando tentava pegar um copo. O homem que antes montava móveis até de madrugada agora mal conseguia andar pela sala. Mesmo assim, ele tentava me proteger. Fazia piada das roupas do hospital, dizia que sempre quis experimentar ser careca quando começasse a perder o cabelo por causa dos remédios. À noite, quando achava que eu estava dormindo, ouvia ele sussurrando orações, pedindo força, não para ele, mas para mim. Eu segurava a mão dele na cama do hospital e forçava um sorriso, dizendo coisas como: "A gente vai vencer essa." Mas por dentro, eu estava apavorada, com medo de perder ele, com medo de acordar numa casa vazia, com medo de encarar uma vida que eu não tinha planejado. Uma tarde, depois de mais uma transfusão de sangue, o médico me chamou de lado. A voz dele era suave, mas carregada de peso. "Fátima, estamos ficando sem opções. Se não encontrarmos um doador compatível logo, receio que ele não tenha muito tempo." Eu assenti, sem conseguir falar nada, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Eu já tinha visto a morte antes. Trabalhando como enfermeira, a gente enfrenta isso mais vezes do que a maioria das pessoas. Mas nada me preparou para a ideia de perder o Adriano. Saí para o pátio do hospital, desesperada por ar, desesperada por qualquer coisa que me desse um pouco de calma. Foi aí que eu ouvi: 2 funcionárias do hospital estavam de folga ali perto, conversando como se não tivesse ninguém por perto. "Sabe aquele cara lá na UTI, o Castanheira? Ele é a cara daquele cara que mora lá em Pine Hollow, juro, parece que são a mesma pessoa." Meu coração parou. Pine Hollow, uma cidadezinha nas montanhas, a umas 2 horas daqui. Será que era só coincidência? Ou será que o Adriano tinha família por lá, alguém que podia ser compatível? Pela primeira vez em semanas, senti uma coisa que não ousava sentir: esperança. Uma esperança frágil, tremendo, mas esperança. Fiquei parada no pátio, com as palavras delas ecoando na minha cabeça: ele é a cara daquele cara que mora lá em Pine Hollow. Pine Hollow era uma cidadezinha nas montanhas, a umas 2 horas de carro a leste de Nashville. Eu só tinha ido lá uma vez, durante a faculdade de enfermagem, para um projeto social. Era aquele tipo de lugar onde a vida passa mais devagar, onde as pessoas ainda acenam para os estranhos que passam na rua. Será que podia ser coincidência? As pessoas se parecem o tempo todo, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não. Adriano tinha crescido em lares adotivos, abandonado quando nasceu, sem nenhuma informação sobre a família. Ele tinha passado anos se perguntando se existia alguém por aí com os mesmos olhos que ele, o mesmo sorriso torto, alguém que compartilhasse o mesmo sangue. Lembro de uma vez que ele quase procurou pelos pais biológicos. A gente estava sentado na varanda numa noite de verão quando ele confessou: "Às vezes penso em procurar eles, mas e se eles não me quisessem naquela época? Por que me querem agora?" A voz dele carregava uma dor silenciosa que eu não sabia como aliviar. Então ele enterrou essa ideia, ficou em construir uma vida comigo, escolhendo acreditar que família era o que a gente construía, e não o que a gente nascia. Mas agora, família não era só uma ideia abstrata. Podia significar a diferença entre a vida e a morte. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei sentada ao lado da cama do Adriano, segurando a mão dele enquanto os aparelhos faziam um zumbido baixinho. A pele dele estava pálida, a respiração superficial, mas constante. Eu sussurrei: "Eu vou dar um jeito nisso, Adrian. Não importa o que eu tenha que fazer." Na manhã seguinte, fui direto para o trabalho e pedi uma licença de emergência. Minha chefe, que Deus a abençoe, nem fez muitas perguntas. Sabia da situação do Adriano e só me abraçou antes de assinar o documento. Arrumei uma mala, com o coração batendo forte de medo e determinação. Eu nem sabia o nome do homem, só que morava em Pine Hollow e, aparentemente, era a cara do meu marido. Não tinha plano nenhum, só uma foto do Adriano no celular e um fiozinho de esperança. Antes de sair, fui pro quarto do Adriano. Ele estava acordado, sorrindo fraco quando me viu. "Parece que você vai dominar o mundo", ele brincou, com a voz fraca, mas calorosa. Beijei a testa dele e sussurrei: "Talvez eu vá." Ele tentou perguntar mais, mas eu interrompi: "Não se preocupa com nada, tá? Só descansa."
Eu volto antes que você perceba. Eu queria contar tudo sobre Pine Hollow, sobre o homem que podia ser da família dele, mas não podia arriscar dar esperança para ele, para depois quebrar a cara se não fosse nada. A viagem para fora de Nashville pareceu irreal. A estrada foi dando lugar a estradinhas rurais, campos de flores silvestres no começo da primavera e, por fim, as colinas de Pine Hollow. Quando passei pela ponte velha de madeira que dava entrada na cidade, sussurrei uma prece: por favor, que isso seja verdade. Que tenha alguém lá fora que possa salvar-lo. Estacionei perto de uma vendinha e saí do carro, segurando o celular com força. As pessoas ali se moviam em outro ritmo, fazendeiros carregando sacos de ração, uma senhora varrendo a varanda, crianças andando de bicicleta em ruas de terra. Cada rosto que eu via, eu estudava com cuidado, procurando algum traço do queixo marcado do Adriano, dos olhos dele, qualquer coisa. Parei na vendinha e me aproximei do atendente, um senhor na casa dos 50 com um olhar gentil. Com licença, estou procurando alguém. Não sei o nome dele, mas dizem que ele se parece com este aqui. Mostrei a foto do Adriano. Os olhos do homem se arregalaram na hora. Acho que você tá falando do Márcio Valinhas, ele mora lá perto dos Milharais, na County Road 6. Ele se parece mesmo. Meu coração disparou. Você pode me dar informações de como chegar lá? Ele me deu, e eu agradeci antes de voltar pro carro. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu dirigia em direção ao que podia ser a resposta para todas as orações desesperadas que eu tinha feito nos últimos meses. Eu não sabia se esse Márcio Valinhas era mesmo parente do Adriano, mas sabia de uma coisa: eu estava prestes a descobrir. A estrada para County Road 6 era pouco mais que um pedaço de asfalto rachado serpenteando entre pinheiros altos e campos abertos. Uma garota começou a cair, daquelas que parecem pairar no ar como uma névoa fina, grudando no para-brisa e borrando as bordas do horizonte. Diminuí a velocidade quando avistei a caixa de correio com letras brancas desbotadas: Valinhas. A casa atrás era velha, desgastada pelo tempo e cercada por um campo de tocos de milho e rastros de pneus na lama. Um balanço enferrujado rangia ao vento, e em algum lugar distante, um cachorro latia. Por um instante, fiquei sentada no carro, agarrada ao volante, com o coração batendo forte no ouvido. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse prestes a bater na porta de um estranho e passar vergonha? Mas aí pensei no Adriano, na mão fraca dele segurando a minha, no sorriso tentando esconder o medo nos olhos. E saí do carro. Os degraus de madeira rangeram quando subi, bati de leve no começo, depois mais forte quando ninguém atendeu. Depois de um tempo, a porta se abriu. Um homem estava ali, mais alto do que eu imaginava, forte, mas um pouco curvado, com o cabelo loiro escuro caindo na testa. Os olhos. Me faltou o ar. Eram azuis como os do Adriano, o mesmo formato, a mesma intensidade. Ele piscou para mim. Posso ajudar? A voz era grossa, cautelosa, como alguém que não recebia visitas com frequência. Peguei meu celular com as mãos tremendo e mostrei a foto do Adriano. Esse é meu marido. O nome dele é Adriano Castanheira. Disseram que vocês se parecem. O homem franziu a testa, olhando para a tela por uma eternidade. A expressão dele mudou, confusão, descrença e uma coisa quase dolorosa. Ele esfregou a nuca. Vixe Maria! Olhou para mim de novo, mais gentil agora. Quem é você? Fátima, sou a esposa dele. Ele deu espaço para eu entrar. É melhor você entrar. A casa era simples, piso de madeira, móveis que não combinavam, cheiro fraco de café e óleo de motor. Ele apontou para uma cadeira. Senta aí. Você. Você está dizendo que ele é seu marido? Assenti, segurando minha bolsa no colo. Ele está no hospital. Tá muito doente. Precisa de um transplante de medula óssea. Disseram que ele não tem família. Mas aí eu ouvi falar de você e eu só. A voz embargou. Eu tinha que vir. O homem, Márcio Valinhas, como descobri rápido, sentou na minha frente, inclinado para frente, com os cotovelos nos joelhos. Olhou para a foto de novo, balançando a cabeça devagar. Acho que ele pode ser meu irmão. Essas palavras me atingiram com tanta força que quase não conseguia respirar. Seu irmão. Márcio assentiu. Nossa mãe. Ela não era flor que se cheirasse, para ser sincero. Teve muitos filhos, a maioria de pais diferentes. Quando eu era pequeno, ela teve outro bebê, um menino. Disse que não ia ficar com ele, assinou uns papéis no hospital e deixou ele lá. Eu era novo demais para fazer alguma coisa, mas nunca esqueci.
Sempre me perguntei o que tinha acontecido com ele. Ele esfregou o rosto com as duas mãos, com a voz embargada. Eu nem sabia o nome dele até agora, meus olhos encheram de lágrimas. O Adriano procurou pela família a vida toda, achava que estava completamente sozinho. Márcio apertou o maxilar e levantou de repente. Eu vou fazer o transplante. Nem preciso pensar. Cê pode crer. Ele é meu irmão, se tiver uma chance de eu ajudar ele a viver, é claro que eu vou. Ele foi para a cozinha e voltou com a chave da caminhonete. Quando a gente vai? Por um segundo, fiquei só olhando para ele, chocada com a rapidez com que ele tinha tomado a decisão. Na minha cabeça, eu tinha imaginado convencendo ele, explicando a situação, talvez até implorando, mas não precisou nada disso. Era como se ele estivesse esperando por esse momento sem nem saber. Saímos de Pine Hollow naquela noite, com a chuva mais forte agora, embaçando o para-brisa enquanto Márcio dirigia atrás de mim na caminhonete velha dele. Meu peito ficou mais leve pela primeira vez em meses. Ainda tinha medo. Sempre tive medo, mas agora tinha outra coisa também, uma esperança sólida, como o chão debaixo dos meus pés. Quando chegamos no Hospital Universitário Vanderbilt, levei o Márcio pelos corredores brancos até o quarto do Adriano. Ele estava acordado, sentado na cama com travesseiros nas costas, pálido, mas com os olhos brilhando quando me viu, e depois se estreitando em confusão quando olhou para o Márcio. Por um tempo, ninguém falou nada. A boca do Adriano abriu um pouco, como se estivesse vendo um fantasma. Márcio deu um passo para frente, com a voz cheia de emoção. Acho que sou seu irmão. Adriano piscou, com os olhos cheios de lágrimas. Meu irmão. Fiquei ali vendo dois homens, estranhos até ontem, irmãos de sangue, se encarando como se reconhecessem algo que só eles podiam sentir. Adriano estendeu a mão tremendo, e Márcio segurou firme. A gente conversa depois, disse Márcio suavemente. Mas agora, tô aqui para salvar sua vida. Os resultados dos exames do Márcio saíram mais rápido do que eu esperava. Os médicos queriam acelerar tudo porque o estado do Adriano estava piorando rápido. Quando a hematologista entrou na sala de espera com aquele sorriso aliviado, minhas pernas quase cederam. Ele é compatível, ela disse. Um dos melhores que vimos em muito tempo. Virei pro Márcio com os olhos cheios de lágrimas. Você ouviu isso? Você é compatível. Você pode salvar ele. A expressão do Márcio hesitou entre choque e determinação. Então vamos nessa. Quando a gente começa. Naquela noite, Adriano e Márcio finalmente tiveram tempo para sentar juntos. Fiquei do lado de fora da porta nos primeiros minutos, dando privacidade para eles, mas ainda conseguia ouvir as vozes, baixas, emocionadas, hesitantes no começo, depois mais calorosas com o passar dos minutos. A voz do Adriano embargou quando ele disse: eu sonhava em ter um irmão. Achava besteira, tipo sonhar com uma casa que você nunca vai morar. Mas você tá aqui, de verdade. Márcio riu baixo, com a voz grossa. Acho que a vida tinha outros planos, né? Me desculpa por não ter estado lá, Adriano. Eu nem sabia. Cê não precisa pedir desculpa, disse Adriano, apertando a mão do Márcio com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Cê tá aqui agora, é o que importa. Quando voltei pro quarto, Adriano olhou para mim com os olhos marejados e sussurrou: eu tenho um irmão. Eu não tô sozinho. Beijei a testa dele e sorri, sussurrando de volta: você nunca esteve. O procedimento foi marcado para a manhã seguinte. Quase não dormi, com a cabeça pensando em todas as possibilidades. Márcio estava calmo, até brincando com as enfermeiras enquanto preparavam ele para a doação. Nunca pensei que ia doar minha medula óssea para um cara que eu conheci ontem, ele zoou, depois olhou para o Adriano e completou suavemente: mas ainda bem que é para ele. As horas passaram arrastadas, mas finalmente acabou. O transplante correu bem, e Adriano foi levado para uma sala de recuperação enquanto as novas células-tronco começavam o trabalho de salvar a vida dele. Sentei ao lado da cama, segurando a mão dele, sentindo o calor voltar para a pele dele. Pela primeira vez em meses, o rosto dele tinha um pouco de cor. Márcio entrou depois, parecendo cansado, mas satisfeito, e Adriano estendeu a mão fraca para segurar o braço do irmão. Você me deu uma segunda chance, ele sussurrou. Márcio sorriu e disse: acho que estamos quites agora. Você me deu uma família. Não consegui segurar as lágrimas dessa vez. Por meses, carreguei tanto medo, tanta solidão. Mas agora, sentada ali entre esses dois homens que tinham se encontrado contra todas as probabilidades, senti uma coisa que não ousava sentir há tanto tempo: paz.
Do lado de fora da janela, a cidade de Nashville brilhava sob as luzes da noite, e pensei em como a vida podia mudar rápido, do desespero para a esperança, da perda para o ganho, às vezes em questão de dias. Pela primeira vez em meses, me permiti respirar fundo e acreditar que o Adriano podia sobreviver, e que tínhamos recebido um presente muito maior do que tínhamos pedido. Os dias depois do transplante foram como entrar em um mundo novo, um mundo onde a esperança finalmente supera o medo. O corpo do Adriano reagiu bem ao transplante. A cada manhã, eu procurava os menores sinais, um pouco mais de cor nas bochechas, um tom mais firme na voz, um aperto mais forte quando segurava minha mão. Márcio ficou por perto, dormindo num sofá, cama velho na sala de espera quando as regras do hospital não permitiam que ele ficasse no quarto do Adriano à noite. Ele nunca reclamou. Uma noite, levei uma xícara de café para ele e o encontrei olhando pro Adriano através do vidro, com uma cara de admiração. Ele é mesmo meu irmão, disse baixinho, como se ainda estivesse se convencendo. Adriano começou a recuperar as forças aos poucos e, numa tarde ensolarada de outono, deu os primeiros passos fora do hospital depois do transplante. Caminhei ao lado dele enquanto ele andava devagar pelo jardim do hospital, com a luz do sol brilhando entre as folhas coloridas. Esqueci como é bom sentir o ar fresco, sussurrou, apertando minha mão. Uma semana depois, Adriano recebeu alta e voltamos para nossa casinha de madeira nos arredores de Nashville, dessa vez com o Márcio seguindo na caminhonete velha dele, o integrante permanente das nossas vidas. A casa parecia diferente agora, mais cheia, como se estivesse esperando por essa reunião o tempo todo. Nas semanas seguintes, Márcio virou presença constante. Ele e Adriano sentavam na varanda à noite para compartilhar lembranças da infância, pelo menos as poucas que Adriano tinha dos lares adotivos, e Márcio completando as lacunas sobre a mãe deles, os primeiros anos, os irmãos que Adriano nunca tinha conhecido. Uma noite, Márcio entregou a Adriano um canivete pequeno e gasto com as iniciais do pai deles gravadas no cabo. É tudo que sobrou dele, disse Márcio baixinho, quero que fique com você. Adriano segurou com as mãos tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A comunidade de Pine Hollow mandou cartões, orações, até comida quando souberam o que tinha acontecido. Pessoas que eu nunca tinha visto mandaram bilhetes como, família é tudo. Se abracem forte. Era muito bom ver estranhos se importando a ponto de entrar em contato. Me lembrou que ainda existe bondade em todo lugar, mesmo nos momentos mais difíceis. Os meses passaram e Adriano foi ficando mais forte. O cabelo começou a crescer de novo, o riso voltou e ele começou a construir móveis na garagem, mais devagar do que antes, mas com a mesma faísca de criatividade de sempre. Uma noite, me chamou para a varanda, onde tinha uma cadeira de balanço novinha, feita com todo cuidado. Para você, disse simplesmente. Sentei e senti as lágrimas embaçando minha visão enquanto me balançava devagar, com o rangido familiar da cadeira. Também incluímos o Márcio nas nossas tradições. Os almoços de domingo viraram rotina, cheios de risadas e gratidão. Às vezes eu vi Adriano e Márcio se olhando com sorrisinhos, como se ainda não acreditassem que tinham se encontrado. Numa tarde de outono especialmente bonita, Adriano e eu caminhamos de mãos dadas numa estrada perto de Pine Hollow, vendo as folhas girarem no vento. Márcio estava na frente, rindo enquanto carregava a sobrinha, filha do melhor amigo dele, nos ombros. Adriano apertou minha mão de leve. Sabe, disse ele, eu achava que ser órfão significava que eu ia ficar sozinho para sempre, mas eu estava errado. Tenho você. E agora tenho ele também. Olhei para ele, sentindo a verdade daquelas palavras no fundo do peito. Família nem sempre é sobre sangue, Adrian, sussurrei. Mas às vezes é, e é lindo. Naquela noite, sentados em volta de uma fogueira pequena atrás da casa do Márcio, com as chamas iluminando os rostos de todo mundo, senti uma calmaria que não sentia há muito tempo, uma certeza de que ia ficar tudo bem. A vida tinha nos derrubado, sim, mas também tinha nos reconstruído de um jeito que a gente nunca imaginou. Apoiei a cabeça no ombro do Adriano, ouvindo o Márcio contando uma história sobre a vizinhança deles na infância, e pensei, é isso. É assim que a gente se cura. Nossa história tinha começado no desespero, mas não terminou ali. Terminou com a família, com segundas chances, com um irmão encontrado e uma vida renovada. E quando fechei os olhos, ouvindo o crepitar do fogo e sentindo a mão quente do Adriano na minha, percebi uma coisa forte: às vezes a vida te dá exatamente o que você precisa, quando você está quase perdendo a esperança. Tudo bem, pessoal, deixa eu falar um pouco sobre o que eu aprendi com essa história toda.
A gente pensa que a vida tem que ser perfeita, sabe? Casinha, cachorrinho, filhos correndo pela casa. Mas a real é que a vida joga umas curvas que a gente nem imagina. Doença, falta de grana, perdas que doem na alma. E aí a gente se sente perdido, sem chão, achando que não vai dar conta. Eu aprendi que amor não é só beijinho e jantar à luz de velas. Amor é segurar a barra junto, é não soltar a mão quando o bicho tá pegando, é escolher ficar perto mesmo quando dá vontade de sumir. O Adriano me mostrou isso todos os dias, até quando ele tava fraco demais para levantar da cama. E família? A família. A gente cresce achando que família é pai, mãe, irmão, aquela galera que tem o mesmo sangue que a gente. Mas a vida me ensinou que família é quem te ama, quem te cuida, quem te faz sentir em casa. Pode ser um amigo, um vizinho, um irmão que você nem sabia que existia. O sangue ajuda, claro, mas o que importa mesmo é o laço que a gente cria. E a esperança? Ah, a esperança. A gente perde ela tantas vezes, né? Acha que não tem mais jeito, que a vida acabou. Mas aí, do nada, aparece uma luzinha, uma chance, uma mão amiga. E a gente descobre que a vida é teimosa, que ela sempre dá um jeito de nos surpreender. E vocês aí, o que acharam dessa história? Acreditam em segundas chances? Acham que a gente escolhe a nossa família ou é ela que nos escolher? Quero saber a opinião de vocês. Afinal, a vida é uma troca, né não?